Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Ailton Novaes e estamos de volta com a nossa aula de História do Brasil, em particular a História de Pernambuco, que é justamente para a classificação de vocês no concurso da PM do Estado de Pernambuco. Na outra aula, nós falávamos justamente das chamadas invasões holandesas. E para entendermos as invasões holandesas, será necessário a gente dar uma olhadazinha em alguns aspectos que antecedem essas invasões holandesas. A primeira coisa que eu estava falando, eu parei justamente na última aula, eu parei falando do domínio Habsburgo sobre quase toda a Europa. Durante toda a Idade Moderna, a dinastia Habsburgo dominou boa parte da Europa. Eu poderia dizer para vocês que a dinastia Habsburgo dominou a Espanha, dominou o chamado Sacro Império Romano Germânico, dominou parte da Dinamarca, dominou parte, na realidade, da Península Balcânica, dominou, na verdade, aquela região de Flandres. É aí que a coisa vai pegar. Porque quando você observa a região de Flandres, né, que a gente pode chamar na época de Províncias Unidas, e que hoje são os Países Baixos, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tá certo? Então veja bem, os Habsburgos eram extremamente católicos fervorosos. E a gente tem que entender uma coisa, isso é início do século XVI, e é justamente nesse momento que está acontecendo todo um processo da chamada Reforma Protestante. O movimento protestante começa na atual região da Alemanha, tá certo? E se propaga para o restante da Europa. Quando esse movimento protestante bate ali naquela região de Flandres, aquela burguesia comercial financeira flamenga vai aderir ao movimento protestante. E aí você vai ter que entender o choque. Porque, veja bem, como os Habsburgos eram católicos fervorosos e dominavam a região de Flandres, quando esses comerciantes, essa burguesia financeira mercantil flamenga adere ao protestantismo, vai começar a dar problemas seríssimos. E aí, então, é importante que o aluno entenda. É óbvio que essa burguesia comercial flamenga vai partir para um processo de independência em relação ao domínio espanhol naquela região. Esse é um aspecto importante, o domínio Habsburgo. Agora, vamos observar justamente uma coisa bem simples. Olha, vamos analisar o seguinte. Quando a gente fala de Portugal, vamos deixar aí, tá certo, em stand-by a questão dos Habsburgos. Vamos olhar Portugal agora. Deixa eu vir aqui para a telinha aqui. Vamos olhar aqui na telinha, apagando isso aqui. A gente sabe o seguinte, Portugal conheceu, isso eu falei na aula passada, Portugal conheceu 3 dinastias. A primeira dinastia portuguesa vai ser justamente a dinastia de Borgonha. A dinastia de Borgonha. Uma dinastia muito ligada ainda à nobreza guerreira, tá certo? Uma dinastia que representa o início do processo de formação da unificação portuguesa. Mas depois tem a dinastia de Aves. Alguns chamam até de Avis, não tem problema. É importante que o aluno entenda. É durante essa dinastia, a dinastia de Aves, que acontece a expansão marítima portuguesa, que acontece os grandes descobrimentos portugueses, e, obviamente, é ainda durante essa dinastia que tem início o processo de colonização do Brasil. A terceira e última dinastia portuguesa é a dinastia de Bragança. É a dinastia de Bragança. Porém, veja bem, ó, essa é uma formulazinha, um gráficozinho bem simples do aluno entender. Observe que entre a dinastia de Aves e a de Bragança, eu deixei um espaço. É justamente esse espaço que nós vamos estudar como o domínio Habsburgo. Tá vendo? Domínio Habsburgo sobre Portugal. Alguns chamam de União Ibérica, tudo bem, pode bater na prova aí com a expressão União Ibérica. União Ibérica por quê? Porque nós sabemos que a Península Ibérica é formada por Portugal e Espanha. Então, é o domínio espanhol, União Ibérica. Depois ainda podemos chamar domínio dos Felipes, não tem problema, tá certo? Ou então, simplesmente o domínio Habsburgo. Ótimo. Vejam bem aqui, ó. Para você entender o domínio Habsburgo ou entender a União Ibérica, é importante que você entenda a crise que vai surgir na dinastia de Aves. Bom, para a gente poder se localizar, tá certo? E entender essa crise, eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Dom Manuel, rei de Portugal, na época do descobrimento do Brasil.
Ele é chamado até de o Venturoso. O Venturoso. Quando Dom Manuel morre, sobe seu filho, Dom João III. Ok? Dom João III, ele dá início à colonização do Brasil. Por isso o pseudônimo de o colonizador. Ok? Quando Dom João III morre, aí aparece o filho Dom Sebastião. É aí que a crise vai começar. Dom Sebastião, na realidade, ele não quis casar-se. Ora, não quis casar-se, consequentemente não vai deixar herdeiros. Se não vai deixar herdeiros, ele começa a gerar uma crise nessa dinastia. Ó. Ok? O parente mais próximo de Dom Sebastião era o cardeal. Veja bem, o cardeal era o cardeal Dom Henrique. Cardeal Dom Henrique, esse é o parente mais próximo. Tio avô de Dom Sebastião. Aí, ó, por favor, entendam o seguinte. Se o cardeal, tá certo? Era o parente mais próximo e como cardeal, oficialmente, veja que eu estou usando a expressão oficialmente, certo? Oficialmente ele não poderia deixar filhos, não poderia deixar herdeiros. Então veja bem, Dom Sebastião, a partir do momento que ele não quer casar-se, certo? Não vai deixar herdeiros, vai começar a gerar na crise na dinastia de Aves. O parente mais próximo que ele tinha era o cardeal, que vai tornar-se rei, claro, Dom Henrique. E é com a morte de Dom Henrique, que terminava ali a dinastia de Aves. Mas vejam isso aqui, ó, eu quero que chamar a atenção para uma coisa. Vamos fazer de contas que você está vendo aqui Portugal. Aqui na telinha você está vendo Portugal. Aqui ao sul você está vendo, vamos dizer, a África. Observe o seguinte. Dom Sebastião, em 1578, veja bem, ó, ele parte para a África para combater os árabes. Combatendo os árabes, aliás, alguns doutrinadores mostram até que essa expedição de Dom Sebastião aqui na África é até vista como um movimento cruzadista. Pode até ser visto, até porque ele parte para combater os infiéis, como ele assim chamava, combater os muçulmanos. Então, essa expedição pode ser vista até como um movimento cruzadista. Mas o importante é que o aluno entenda que em 1578, Dom Sebastião ele desaparece aqui numa batalha chamada Batalha de Alcácer. A Batalha de Alcácer-Quibir, ok? A Batalha de Alcácer-Quibir. Ao desaparecer aqui na Batalha de Alcácer-Quibir, Dom Sebastião gerou a crise lá em Portugal. O desaparecimento de Dom Sebastião vai levar ao trono justamente quem? O cardeal Dom Henrique, que a partir daí passará a ser chamado de cardeal-rei. O cardeal-rei Dom Henrique, ok? Dom Henrique, na verdade, quando ele sobe ao poder, ele já sobe velho. Cansado, doente, tá certo? Pode observar que ele vai governar apenas 2 anos. Observe bem, Sebastião desaparece na Batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, e em 1580 é justamente aí que ocorre a chamada União Ibérica. Esse domínio de 60 anos vai de 1580 a 1640, é o domínio espanhol sobre Portugal. Obviamente, veja só, 1580 a 1640, 60 anos de dominação espanhola. É justamente aquele período que nós chamamos de domínio Habsburgo. Então, veja bem, ó, como se processa justamente essa União Ibérica. O cardeal Henrique, Dom Henrique, cardeal-rei, não vai deixar herdeiros, morre, porém ele deixa um testamento, onde ele determinava nesse testamento, certo? Que os juízes de Portugal deveriam fazer um levantamento da árvore genealógica e coroar o parente mais próximo, ok? Dom Felipe II, rei da Espanha, Dom Felipe II de Habsburgo, se dizia um pretendente a essa coroa portuguesa. Mas aí o que é que Dom Felipe II de Habsburgo vai fazer? Ele pega o exército espanhol, joga dentro de Lisboa e conquista a coroa portuguesa. Não esperou a decisão dos juízes. Pegou o exército espanhol, jogou dentro de Portugal, conquista
a coroa portuguesa, gerando assim a chamada União Ibérica. Agora, o que é que o aluno tem que perceber nisso aí? O aluno tem que perceber uma coisa muito simples. Veja, e foi isso que eu dizia na última aula, eu dizia isto, rapaz. O aluno tem que entender que as invasões holandesas aqui ao nosso parque produtor açucareiro, certo? Não passa apenas pela questão econômica, você tem que entender a questão política também. Lembrem-se que eu disse, veja só, que aquelas províncias unidas, elas partiram para um processo de emancipação em relação ao domínio espanhol. Então é isso que vai acontecer. A Holanda, daqui por diante vamos chamar de Holanda. Veja bem, a Holanda declara-se independente da Espanha, tá? E Felipe II de Habsburgo tem todo interesse em prejudicar a Holanda. Eu poderia dizer para vocês uma coisa muito simples, veja, mais ou menos, aí tem alguns doutrinadores que divergem um pouco, mas é mais ou menos 80%, 81%, mais ou menos, vamos botar aqui, mais ou menos 81% da economia holandesa saía do nosso açúcar. Por favor, veja bem, raciocínio de uma forma lógica. Mais ou menos 81% da economia holandesa saía do nosso açúcar. Então eu pergunto a vocês, se mais ou menos 81% da economia holandesa saía do nosso açúcar, pense bem, ó, a Holanda declarando-se independente da Espanha, Felipe II vai ter todo interesse em prejudicar a Holanda. E como prejudicar a Holanda? Como prejudicar? Ora, conquistando Portugal, conquistaria assim todas as colônias portuguesas. E a mais importante colônia portuguesa era o Brasil. Que o que interessava para os holandeses era o parque produtor açucareiro. Então vamos observar aqui, deixa eu fazer aqui uma coisinha bem simples, vejam. Vamos fazer de contas que você tem aqui o Brasil, vamos botar aqui Portugal, tá certo? Vamos botar aqui a Espanha e vamos botar aqui em cima a Holanda. Veja a relação como era, Holanda, Portugal, Brasil. Holanda, Portugal, Brasil, Brasil, Portugal, Holanda, tá vendo aí ou não? Quando a Espanha conquista Portugal, a primeira coisa que Felipe vai fazer, Felipe II de Habsburgo, é justamente o quê? Bloquear o acesso holandês, tá certo? Ao nosso açúcar. Quando Felipe bloqueia o acesso holandês ao nosso açúcar, rapaz, ó, o aluno tem que perceber o seguinte. Felipe II de Habsburgo, ele mataria 2 coelhos numa paulada só. Não é? Pode olhar, 2 coelhos em uma cajadada só. Prejudicaria a Holanda e ficaria para si com o grande parque produtor açucareiro. Daí o grande interesse de Felipe em conquistar Portugal. Né? O aluno tem que perceber isto, rapaz. Né? O interesse de Felipe, por isso que ele não espera a decisão dos juízes. Pega o exército espanhol, invade Lisboa e conquista a coroa. Então, se eu perguntar para vocês assim, qual foi, na verdade, a mudança que Felipe de Habsburgo gerou na estrutura portuguesa? Fundamentalmente, isso ele fez questão de controlar pessoalmente, fundamentalmente foi justamente boicotar o acesso holandês ao nosso parque produtor açucareiro. É o chamado embargo, é um embargo espanhol contra os holandeses. É o bloqueio espanhol contra o acesso holandês ao nosso parque produtor açucareiro. Isso vai prejudicar a burguesia comercial financeira holandesa e essa burguesia vai criar uma empresa justamente com o objetivo de invadir e conquistar o parque produtor açucareiro. Essa empresa criada pela Holanda vai ser a chamada Companhia das Índias Ocidentais. O objetivo da companhia era invadir justamente o parque produtor açucareiro. Aí eu chamo aqui para a telinha, por favor, vejam. Observando aqui. Vamos dizer que você tem aqui, ó, o nosso Brasil, tá certo? Portugal, Espanha, agora com a União Ibérica, tá certo? A União Ibérica e a Holanda. Vejam, a Holanda criou a West India Company, Companhia das Índias do Ocidente, ok? E aí, ó, vai invadir o parque produtor açucareiro. Eu quero que o aluno entenda o seguinte, tá no programa, tá lá, rapaz, no edital,
as chamadas invasões holandesas. Só que, por favor, pelo amor de Deus, você só pode entender as invasões holandesas ao Brasil, né, se você entender que desde a própria expansão marítima portuguesa existia um relacionamento econômico, comercial entre Portugal e a Holanda. Toda aquela expansão marítima contornando a África até atingir a Índia, tá certo? Tudo isso aí foi financiado pelo capital holandês, notadamente pelo capital holandês. Depois você ainda consegue perceber o início da nossa colonização aqui com a empresa açucareira. Eu dizia para vocês, a Holanda investiu, a Holanda transportou, a Holanda refinou, a Holanda vendeu nosso açúcar na Europa e a Holanda ficou com esse lucro. Imagine que relação, é por isso que a gente diz que mais ou menos 81% da economia holandesa saía do Brasil. Aí chega a Espanha, conquista Portugal e a primeira coisa que ela vai fazer é bloquear o acesso holandês ao nosso açúcar. É óbvio que essa burguesia, tá certo, jamais ficaria de braços cruzados e vai partir justamente para a conquista do parque produtor açucareiro. Então, crianças, por favor, vejam, vamos perceber agora o seguinte. O que é que podemos apontar aí como antecedentes das invasões holandesas? Antecedentes. Vamos ver aqui. Os antecedentes. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Observe. Posso ou não posso apontar a crise dinástica em Portugal? Posso ou não posso? Posso. Crise dinástica gerada justamente com o desaparecimento de Dom Sebastião, não é isso mesmo? Dom Sebastião, na África, na chamada Batalha de Alcaçequibir. Posso ainda observar, tá certo? Posso ainda observar que o cardeal rei Dom Henrique, cadê a borrachinha? Vem cá, borracha. Cadê a borrachinha? Aqui, borracha, vem cá. Que o cardeal, certo? Rei, que o cardeal rei. Cadê? Espera aí. Caneta. Que o cardeal rei, certo? Dom Henrique, né? Ele não indica ninguém para ser sucessor. Olha, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa bem simples. Dom Sebastião, tá vendo aqui? Dom Sebastião que desaparece na Batalha de Alcaçequibir e que gerou a crise na dinastia. Dom Sebastião tinha um irmão, Dom Antônio Prior do Crato. Só que era um irmão bastardo. E o cardeal não aponta Dom Antônio Prior do Crato, tá certo? Para ser seu sucessor. Pelo contrário, ele deixa aquele testamento onde falava da árvore genealógica e que os juízes deveriam decidir. E aí Felipe II de Habsburgo aproveita-se desse vácuo, tá certo, no governo português, aproveita-se desse vácuo no trono português, joga o exército espanhol dentro de Lisboa e conquistou, tá certo, Portugal, gerando assim a chamada União Ibérica. Então vamos começar a perceber agora, tá certo? Como é que se processa as invasões. Analise bem. Analise bem o seguinte. O edital fala da invasão em Pernambuco, ok? Mas seria interessante que a gente desse uma pequena passagenzinha bem rápida na invasão holandesa na Bahia. Bem, vejam bem. Se você me perguntar assim, Novaes, se o objetivo holandês era o parque produtor açucareiro, e a gente fazendo uma pesquisa, a gente começa a ver que em primeiríssimo lugar, em termos de produção açucareira, você tem Pernambuco. Em segundo lugar, você teria a Bahia. Ora, se o que interessava ao holandês era o parque produtor, por que que a primeira invasão não acontece justamente em Pernambuco? Não é? É bem simples, rapaz. A primeira invasão vai acontecer na Bahia. Primeiro, porque a Bahia, quer queira, quer não, é um parque produtor açucareiro. Certo? Produzia menos que Pernambuco, mas era um grande parque produtor açucareiro. E uma outra coisa que é interessante, era a
capital. Era o núcleo, era o centro nervoso. O holandês conquistando a Bahia, ele conquistaria não só um parque produtor açucareiro, mas conquistaria também o quê? O centro nervoso da colônia. Conquistaria a capital. É por isso que a primeira invasão, na verdade, dá-se aonde? Na Bahia. Então, crianças, por favor, vejam o seguinte. Essa primeira invasão na Bahia, ela só vai durar um ano. É só um ano. Eles invadem em 1624. No ano seguinte, em 25, foram expulsos. Né? Bom, o que é que eu quero que o aluno entenda, pelo amor de Deus? A Companhia das Índias Ocidentais, criada pela burguesia comercial flamenga, com o objetivo de conquistar o nosso parque produtor açucareiro, essa companhia, na realidade, tomou um grande prejuízo na Bahia, meu amigo. Você tem que entender a questão logística. Tem que entender a questão logística. Ok? Essa questão logística passa justamente por quê? Construção de navios, a questão de armamentos, mercenários, treinamento disso, marujos, tripulação e tal. Meu amigo, é um empreendimento muito alto. E eles invadem e são expulsos com menos de um ano. Não chegou a nem completar um ano, faltava uma semana para completar um ano, eles são expulsos. Então, isso significa dizer o grande prejuízo na Companhia das Índias Ocidentais. Ok? O grande prejuízo. Então, por favor, crianças, vejam. A gente fica questionando, ô Novaes, me diz uma coisa, se os caras tomaram prejuízo com essa invasão, com esse empreendimento da Bahia, como é que esse pessoal vai recuperar-se para partir para uma segunda invasão? Levando-se em conta que o embargo de Filipe II da Espanha, né, cessava a presença holandesa aqui no nosso parque. Então, veja bem, o comércio açucareiro lá na Europa estava ameaçado. Como é que a Holanda iria recuperar-se para partir para um segundo empreendimento ousado, como foi o caso da segunda invasão holandesa? Observem que eles invadem aqui, eles são expulsos da Bahia em 1625, e só apenas 5 anos após, 1630, é que eles aparecem aqui. Então você tem 5 anos para que a Companhia das Índias Ocidentais recupere-se dos prejuízos tomados na Bahia. E como vai recuperar-se? É muito simples, observe isso aqui. Ó. Vamos observar aqui. Vejam. Você tem aqui a civilização asteca, certo? Que hoje seria o México. Você teria aqui na América Central a civilização maia. Na América do Sul você teria aqui a civilização inca. Essas civilizações pré-colombianas eram exploradas pela Espanha, tá certo? E a exploração era em cima, todo mundo sabe, de metais preciosos. Então veja bem, ó. Acontece que esse ouro da América Hispânica, quando cruzava o Atlântico, normalmente esse ouro era pirateado. Desculpa, esse ouro era pirateado. E a gente tem que entender uma coisa muito simples. Vejam. A ação dos piratas, a ação dos corsários, vai levar a Espanha a determinar que seus galeões, que cruzavam o Atlântico, tá certo? Cruzassem em frotas. Reunidos em frotas, isso iria dificultar, tá certo, a ação dos piratas. Acontece que um corsário holandês, Peter Heijn, deixa eu pegar aqui, cadê a borrachinha? Borracha. Vejam, Peter, não é isso mesmo, cadê? Cadê a canetinha? Vem cá a caneta. Cadê? Ok. Vejam, Peter Heijn, vejam, esse é um corsário. É porque existe uma pequena diferença de corsário para pirata. Pirata é bandido em qualquer parte do mundo, o corsário não. O corsário é um bandido que a gente chega ao ponto de dizer é um bandido legal. É aquele bandido que o seu país o prepara para ele roubar os outros. No seu país ele é herói. No seu país ele é herói. Então veja bem, esse corsário Peter Heijn, certo? Ele vai conseguir saquear aqui, próximo até a Cuba, próximo a Cuba aqui no Caribe, ele consegue saquear uma frota espanhola carregada de ouro e prata, a famosa
Frota da Prata, a Frota da Prata, ele consegue saquear. Quando ele saqueia toda essa frota aqui, ó, ele conduz o saque da frota para a Companhia das Índias Ocidentais. Então vejam, quando você começa a entender, tá certo, que os holandeses tiveram prejuízos na Bahia, e para isso, e para invadirem Pernambuco, se fazia necessário a recuperação, essa recuperação holandesa vai dar-se justamente com essa bendita Frota da Prata, saqueada pelo corsário Peter Rye, ok? Então saqueia e a companhia recupera-se, prepara-se e aí então vai partir para invadir Pernambuco. Então vamos começar a entender agora a invasão em Pernambuco, certo? Olha, preste bem atenção. Deixa eu dar um toque aqui, ó. Pernambuco era considerada uma capitania rica, particular e sem defesa. Complica. Isso você não vê facilmente em livros de ensino médio. Veja o que eu disse. Pernambuco era considerado uma capitania, certo? Considerado uma capitania rica, ok? Uma capitania particular e uma capitania, por assim dizer, sem defesa. Veja, o aluno tem que perceber isso. Rica por quê? Claro, açúcar, ok? Açúcar, certo? Particular por quê? É aí que entra. Olha, eu diria para vocês, do início da colonização de Pernambuco até as invasões holandesas, aliás, até a expulsão holandesa, Pernambuco foi completamente governado pela família de Duarte Coelho Pereira. Então, ela é considerada por conta disso. E o mais interessante, Duarte Coelho Pereira, ele não aceitava de maneira nenhuma a intervenção do governador-geral em sua capitania. Porque você tem que entender aqui, ó, aqui estão as capitanias hereditárias, é a primeira administração portuguesa, mas isso aqui gerava uma descentralização política. Aí o governo português faz isso, cria o governador-geral aqui, ó, é o chamado governo-geral, ok? Então, todo e qualquer problema aqui na colônia seria resolvido com o governador-geral e não mais com a coroa. Acontece que Duarte Coelho Pereira não queria conversa com o governador-geral. O governador-geral não dava opiniões aqui em Pernambuco. Não dava a menor opinião. E você às vezes fica até perguntando, e o rei, o que é que dizia? Em time que está ganhando, não se mexe, rapaz. Qual era a capitania mais rica? Era Pernambuco. Consequentemente, na verdade, a coroa portuguesa dava uma certa liberdade a Duarte Coelho Pereira, por aqui, ó. Apesar de tê-lo chamado algumas vezes para puxar-lhe as orelhas, mas quer queira que não, Duarte Coelho Pereira não aceitava a interferência do governador-geral em sua capitania. Daí a expressão, era uma capitania rica, particular e sem defesa. Sem defesa por quê? Ora, o governador-geral, você sabe que ele tinha o ouvidor-mor, o provedor-mor, o alcaide-mor, o capitão-mor, e o capitão-mor era responsável pela defesa. Como o governador de Pernambuco, Duarte Coelho, não queria conversa com o governador, é óbvio que o capitão-mor, certo? O capitão-mor não apresentava uma grande defesa aqui nesse litoral de Pernambuco. E aí, então, a gente tem que entender o seguinte, generalizando, quando a gente diz Pernambuco era uma capitania rica pelo açúcar, particular, porque a família de Duarte Coelho foi quem mandou. Mandava a família de Duarte Coelho e não aceitava a interferência do governo. Sem defesa, porque o governador-geral não dedicava muita atenção à defesa dessa região aqui, ó. Daí a expressão capitania rica, particular e sem defesa. É isso que, na realidade, a gente tem que começar a entender sobre a invasão holandesa aqui em Pernambuco. Então, por favor, vejam. Vamos olhar aqui bem direitinho. Vamos observar aqui, deixa eu apagar e mostrar uma coisa. Vamos ver isso aqui. Vamos observar isso aqui. Rica, particular e sem defesa. Observem isso aqui, crianças. Observem bem. Vamos fazer de contas que você tem aqui Pernambuco, ok? Vamos fazer de contas que você tem aqui Olinda, certo? E você tem aqui justamente Recife, tá bem?
Olinda e Recife. Holandeses, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar, tem uns detalhes aí para dar para vocês, tem uns detalhes, e nós vamos esperar para o próximo bloco. No próximo bloco a gente dá esses detalhes e eu quero que não pode ficar dúvida. Não pode ficar dúvida de maneira nenhuma, porque aí a gente vai começar no específico, que é a invasão aqui a Pernambuco. Daqui a pouco a gente volta, espera um pouquinho aí.